Tá começando. Isso. Ô, Ana, você está falando inglês agora? Não, é o próprio Meet, avisando da nossa gravação. É que ela é É, bilíngue, né? Ela é chique. meu cachorro está me enchendo a paciência aqui. Pessoal, vamos começar com a nossa oração inicial, tá? Eu vou fazer aqui a nossa oração e depois, ao final, a gente escolhe um dos nossos voluntários, tá bom? Então, eu vou convidar a todos, mesmo que à distância, que a gente se conecte agora no nosso pensamento, no pensamento só, possamos elevar o nosso espírito, o nosso pensamento até Deus, a equipe espiritual que sempre está protegendo e que realmente é o verdadeiro patrono de todas as nossas atividades. Pedimos a proteção e o ensinamento e a instrução que precisamos para o nosso encontro da agora à noite. Vamos pedir também a nossa autorização para que a gente possa caminhar com o nosso encontro agora online, mesmo que à distância, mas unidos em um só pensamento. Que assim seja. Pessoal, acabei de fazer um encontro com o pessoal do ED, tá? Algumas informações, teve algumas pessoas que estão, inclusive, que estão aqui presentes, que também trabalham no ED, então vão receber as informações muitas vezes iguais, tá? E tem as nossas específicas, que realmente é do curso Mediúnico. Eu ainda não recebi, pessoal, da maioria do pessoal que terminou, os instrutores do módulo 2 de 2022, eu preciso daquele mapa e sobre os trabalhadores, aliás, os alunos, né, que, entre aspas, se formaram ano passado no Mediúnico 2, tá? Eu recebi da Léo, preciso receber dos demais, tá bom? Para que a gente possa, agora, no mês de fevereiro, tá? Já começar o procedimento de encaminhar essas pessoas, de fazer entrevista com essas pessoas, tá bom? E poder dar o devido encaminhamento ou a grupos públicos ou a grupos mediúnicos. Lembrando que dia 5, né, no próximo domingo, vamos ter o encontro de grupos mediúnicos, onde, para eu conseguir instruir esse encontro, eu preciso desse feedback de vocês, tá bom? Até porque os grupos estão me pedindo, olha, eu quero novos médios, eles já sabem que a fábrica já soltou um pouquinho de médios, né? E eles estão ansiosos, e eu preciso saber quem são essas pessoas, tá? Então, quem no ano passado terminou o turno de módulo 2, tá? Preciso desse feedback sobre cada aluno, tá? Para que a gente possa, de forma segura, né? A gente está tomando muito cuidado, tanto que a gente deu esse tempo para todos os grupos mediúnicos, né, tomarem fôlego e se caminharem, né? Muitos tiveram que se reconstruir novamente. Então, eles não pediram um stop, assim, olha, para um pouco de mandar trabalhador, deixa a gente se reconstruir, né, novamente. Então, já foi o tempo, né, então muitos agora já estão até pedindo novos trabalhadores e a oportunidade agora, né. Então, isso precisa chegar ao conhecimento do próprio departamento, tá bom? Então, essa era uma pauta do nosso encontro de dezembro, né, que ainda está pendente para alguns de vocês, tá? Que vocês me passem o perfil desses futuros trabalhadores do Centro Espírita. A nossa pauta, basicamente, é a mesma, né, do que alguns aqui já viram do EGE. Vamos falar do documento que eu encaminhei novamente para vocês, né? Muitos já sabem, até mesmo trabalharam para esse documento, né, que formou os cursos mediúnicos. Vou pedir a licença e pedir a paciência também de muitos que estão aqui, porque temos trabalhadores, novos trabalhadores, que
entraram com nossos, que já, apesar de serem trabalhadores de grupos mediúnicos, né, mas eles são novos na função. Então, eles não conhecem o nosso trabalho de curso, tá? De curso mediúnico. Então, eles estão aprendendo, vão aprender a partir de hoje, tá? Vão ter o conhecimento desse documento hoje. Para alguns aqui, a gente já sabe de cor, né? Mas para outros colegas que estão entrando agora, eles precisam ser instruídos, tá bom? Então, por isso que a gente vai falar novamente dessa grande norma específica aqui que determina o que a gente deve fazer nos cursos mediúnicos. Então, eu vou pedir para que vocês leiam, principalmente aqueles que estão entrando agora na função, tá bom? Releiam, leiam, né? E estudem, né? E, logicamente, tirem as dúvidas. Nós temos o nosso grupo ali, né? Que só está só a nossa equipe aqui de instrutores do curso mediúnico, onde para a gente realmente tirar as dúvidas, tá bom? Interagir e etc. Então, vamos ler e colocar as nossas dúvidas lá. Eu preciso principalmente os novos trabalhadores, que vocês conheçam ali, está realmente o que é o nosso curso, qual a apostila que utilizamos, qual é a metodologia de ensino, de aprendizagem do curso. Tá tudo na diretriz, tá bom? Que é este documento que eu mandei agora no início da noite. Vamos falar da nossa nova equipe, né? Algumas equipes, não foram todas, principalmente do Ed sofreu mais alteração, mas algumas equipes, vocês perceberam ali, né, como já foi divulgado, que a gente mudou, né? O departamento mudou algumas equipes e vamos falar o porquê dessa mudança e qual é o nosso objetivo com isso. Estabelecendo as funções, né, justamente porque temos um número né, grande de pessoas novas no trabalho, então vamos realmente reconversar e restabelecer quais as funções daquele que coordena, daquele que assume a turma e daquele que auxilia. Bom, os grupos de WhatsApp, vamos conversar, vocês perceberam que os grupos eles foram elaborados, vamos conversar sobre esses grupos. Depois, vamos falar sobre o cumprimento da ementa dos cursos mediúnicos, tanto na ementa do módulo 1 e do módulo 2. Eu vou falar para vocês algumas experiências que eu tive ano passado enquanto departamento sobre esse assunto do cumprimento, tá? Dos programas de curso. O cumprimento do calendário de aulas, tá bom? Vamos falar sobre isso. Do novo método de frequência dos alunos, né? E da nossa frequência, né? Ou seja, nós trabalhadores, que estamos trabalhadores na função de auxiliares ou de instrutor de curso, nós também temos que ter uma frequência, tá bom? Nós também temos que cumprir uma frequência como qualquer trabalhador do centro. E, por último, vou falar do curso de formação. Ali, o nome leva curso de formação de instrutor do EJA, por ser o primeiro curso regular, que qualquer um que entra na casa espírita ele tem que fazer, mas também vai destinar para nós, instrutores do curso mediúnico, que eu vou explicar por quê. Apesar do nome estar escrito EJA ali, mas ele vai atender um objetivo um pouquinho maior, que vamos, por fim, falar sobre ele. A diretriz do curso, né, como eu falei ali para vocês, preciso que vocês, para alguns, que vocês releiam, para outros que estão conhecendo agora, para que leia e estude, e a gente tira as nossas dúvidas, né? Aqui eu coloquei mais ou menos o que é esse documento, né? O que é uma norma que leva este nome, para que ela serve? Além dos nossos estatutos e dos regimentos, os mais gerais da Casa Espírita, tem algumas funções, como cursos, curso de formação, curso de instrutor, eles precisam de normas específicas, ou seja, algumas atividades doutrinárias precisam de normas específicas. Essas normas específicas chamamos de diretrizes, que elas vêm para poder, elas vão dar uma atenção maior àquela atividade específica, que é do objeto que ela trata. E o nosso curso é uma atividade específica, né? O nosso trabalho aqui. Então, também goza de uma aqui está do EJA, mas é a diretriz do curso mediúnico, pessoal. Tá? Ela também goza de uma diretriz só própria, tá? Que é aquele documento que eu encaminhei para vocês.
E todos nós, né, o departamento, né, e todos nós, os instrutores de cursos, devemos cumprimento a ela. Até ano passado, né, estava até conversando com o pessoal do ED, até ano passado, a gente deixou até correr um pouco frouxo esse cumprimento normativo aqui. Mas este ano, qual é o compromisso maior, o planejamento maior que o departamento tem perante o presidente, perante o conselho, é a gente fazer cumprir. Né? São leis, são normas que já foram estabelecidas, muitos de vocês aqui, até do conselho, vocês sabem bem melhor, né, do que eu estou falando aqui, que eles precisam cumprir. Então, vamos fazer o máximo de esforço, de compromisso, e de tomar isso como missão, esse cumprimento normativo legal aqui, tá? E por que a gente está focando nisso? Tivemos, ano passado, algumas dúvidas básicas, até de pessoas que já estavam trabalhando na função há muito tempo. E essas dúvidas básicas, pessoal, elas são sanadas só lendo a diretriz. Tá? Ela que me informa, ela que vai me dizer o que eu devo fazer. Então, por isso a importância da gente conhecer este documento, tá bom? Então, eu preciso entender. É lógico que o departamento, nós estamos sempre na função de botar em prática, de cumprir, de cobrar essa execução, e também de poder auxiliar aquele que não está conseguindo cumprir, mas cabe a nós, a gente ler também, tá? Precisamos estudar esse documento aqui. O novo quadro, a nova equipe, né, de trabalhadores. Até ano passado, né, vocês vão ver, tivemos turmas duplicadas, né, porque tivemos que dar atenção a turmas que pararam lá em 2020, devido à pandemia, né, e turmas que foram se formando depois, e elas tiveram que gozar do próprio direito de estar ali, né, de fazer o curso, e tínhamos que oferecer. Além disso, ainda estávamos, né, vocês vão lembrar, nós estávamos sob o controle de lei gerais do município, né, estadual, de que não podia ter tantas pessoas na sala, aquela coisa toda. Hoje, graças a Deus, conseguimos vencer essa parte né, dessa grande prova aqui que nós estamos ainda espiando, né? Mas já conseguimos vencer algumas etapas. Tivemos instrutores que foram embora no passado, ou que se mudaram, ou que pararam, tivemos instrutores que tiveram que dar conta sozinha da sala, por exemplo, a Darcy fez jornada dupla, né, Darcy? Vai continuar fazendo a jornada dupla, mas ela ficou com uma turma sozinha ano passado, né? Não é o ideal, não pode isso, né? Você trabalhar sozinho. O certo é a gente sempre trabalhar em equipes. Mas como até ano passado a gente estava numa situação de fase de emergência mesmo, a gente teve que trabalhar com o que a gente pôde, né? E conseguimos, né? Fizemos até uma avaliação em dezembro, conseguimos até ter um sucesso. Mas vamos melhorar, né? Vamos melhorar. Então, o que o departamento fez? A gente buscou outros trabalhadores que vieram, que se colocaram à disposição a nos auxiliar e nos ajudar, tá certo? E a gente conseguiu formar as equipes, né? Formar as equipes, alguns mais antigos no trabalho, outros que eram do ED estão compondo a equipe do Mediúnico agora. Então, formamos essas equipes já são as equipes que já foram divulgadas pelo WhatsApp, que vocês receberam, né? Para saber exatamente com quem vocês vão trabalhar. E a gente precisa realmente, como o nome eu coloquei ali, é uma equipe, tá? Precisamos trabalhar o mais em harmonia possível. Ano passado tivemos instrutores que brigaram um com o outro, então a gente precisa passar por isso, né? Passar por isso, ver o outro como colega de trabalho, né? E tentar trabalhar em equipe. Coloquei algumas observações aqui, tá? Que não vai ser mais autorizado, por exemplo, muitas vezes a equipe de instrutores queria convidar um colega para vir dar aula no seu lugar, tá? Não, acho que isso é mais uma questão do EJA, mas eu vou falar aqui para vocês também. Não pode, tá bom? Quem vai dar aula é quem está na equipe, a divisão de aulas, de tarefas, de tudo aquilo que compreende o programa, é a equipe,
tá bom? É a equipe que o próprio departamento já colocou, que é o único, vamos colocar assim, o departamento é o único que tem a função ali de estabelecer, de quebrar a cabeça para montar as equipes, e essa equipe tem que ser cumprida. Tá? Não adianta, eu vou pegar aquele meu colega que dá passe comigo ali, você quer dar uma aula lá para mim? Só porque ele domina muito essa temática, né? Pode ser, até brinquei com o pessoal do ED, eu falei assim, gente, a gente pode até chamar o Divaldo, não pode, nem o Divaldo pode vir dar aula no nosso lugar, é a gente, tá? Pode ser Allan Kardec aqui, não pode, é a gente, tá bom? Justamente para a gente não fugir dessa ordem aqui, para a gente não fugir, senão a gente se perde no controle. Quem é que deu aula na quinta-feira tal? Senão a gente vai se perder e como equipe, a gente não vai conseguir formar essa unidade de trabalho. E qualquer alteração, pessoal, às vezes, por exemplo, alguém teve que viajar, mudar de cidade, ficou doente, não, vai ter que fazer um trabalho, né, uma coisa pessoal, não, eu vou ter que sair da equipe, eu vou ter que me ausentar um pouco, isso vai ter que ser comunicado, primeiramente, à equipe, depois ao departamento. Tá? Porque se for temos equipe de 4 pessoas, mas temos, entre aspas, dupla, né, que eu chamo de equipe, só com 2 pessoas. Né? Então, assim, para não ficar uma pessoa, para não ficar uma falta ali de uma pessoa, ou o departamento assume, na verdade, o ideal, né, é o departamento arrumar até um outro trabalhador para poder assumir. Né? A gente vai tentar conversar junto porque essas coisas eventuais podem acontecer, uma doença, uma viagem, tá? A gente não pode, nós escolhermos, né, uma outra pessoa, como eu falei, vou chamar o Divaldo para dar aula aqui para mim. Não pode, tá bom? Só o departamento que vai resolver isso com cada equipe de forma individual e particular por turno. Agora, deixa eu ver se eu pulei mais alguma outra coisa. Agora, sobre as funções. É isso, né? Sobre as funções de auxiliar. O artigo 27 do nosso regimento interno geral da Casa Espírita, né, do nosso lar, ele começa falando de instrutor do EJE, né, o artigo seco, né? Para você ser um coordenador, para você assumir uma turma do EJE, você precisa cumprir o que está ali no próprio artigo 25, que já dita para mim, para a gente, o que é um trabalhador na casa espírita. A gente tem que ser sócio, tem que ser trabalhador de grupo pelo menos 1 ano, ter cumprido, ter ficado como auxiliar de curso, né? Ter feito os cursos de treinamento, né? Ou seja, para você assumir uma turma, você tem que passar por esse curso de formação. Mas aqui nós temos algo bem específico ali no parágrafo 1º desse artigo 27, algo bem específico a nós aqui do curso, do nosso curso mediúnico. Justamente, né, se a gente for fazer vou tentar interpretar esse artigo. Como esse parágrafo ele está dentro do artigo 27, que começa a falar do EJE, subentende, tá? Não desmerecendo o EJE, mas subentende que, pela natureza do curso, que quem está dando aula, né, que tem a tarefa de auxiliar o desenvolvimento mediúnico daquele futuro trabalhador da casa, ou seja, dos nossos alunos, ele tem que ter todas as competências que um instrutor do EJE tem que ter e um pouquinho mais. Porque ele tem também que cumprir isso aqui. Ele também tem que cumprir todo o artigo 27, o artigo 25, ser um trabalhador da casa. Como que eu vou desenvolver a mediunidade, vamos colocar no módulo 2, por exemplo, né? Ou seja, quando eu não vou dizer, eu não estou formando só aquele trabalhador que vai só uma vez por semana cumprir o seu grupo mediúnico e vai embora. Eu estou formando um espírita ali. Nós temos aqui um compromisso muito maior. Né? A gente tem um compromisso muito maior. Então, eu sou a primeira a dar exemplo. Eu sou o primeiro a cumprir todas essas normas aqui. Eu tenho que ser sócio, eu tenho que trabalhar para um grupo público. Eu não posso ir só lá por exemplo, eu só lá no sábado dar minha aulinha. Não, eu tenho que cumprir tudo isso igual um instrutor do EJE e um pouco mais. Um pouco mais. Até porque esse parágrafo primeiro aqui,
diz que até aquele que vai servir como auxiliar, ele tem que ter, pelo menos, já ter vivido em um grupo mediúnico. Se ele está agora afastado por algum motivo, mas ele já tem que ter tido essa prática, ele tem que ter, não basta só saber, por exemplo, a teoria, né? Até mesmo aquele que está ensinando, instruindo de forma teórica, tá? que vai cumprir o módulo 1 agora, ele também tem que ter essa vivência mediúnica, e ele, para ter essa vivência mediúnica, né, ele tem que estar dentro da casa espírita. E como eu falei, né, eu tenho que ensinar esse meu aluno, e eu tenho que passar esse exemplo moral e ético para ele também. Tá? Então, eu tenho que cumprir tudo isso como qualquer outro trabalhador, como qualquer outro instrutor do EJE, e nós aqui um pouquinho mais. Um comprometimento um pouquinho maior, porque essa tarefa aqui me dá esse comprometimento maior. Tá bom? Lógico que a gente tem o quê? Pessoas entrando agora. A gente tem que já são de grupos mediúnicos, mas não tem a vivência do curso mediúnico. Tá? Uma coisa e vocês, né, já sabem disso. Uma coisa é eu ser um trabalhador quanto médio de um grupo mediúnico, e depois ser também, né, e começar a exercer vamos colocar assim, o ensino, né, eu instruir e acompanhar o desenvolvimento mediúnico do outro. Como diz aqui, né, e foi muito bem escrito esse nosso parágrafo primeiro, eu tenho que estar também cumprir um tempo de auxiliar. Tá? Eu também tenho que cumprir um tempo de auxiliar, justamente porque eu não estou ainda acostumada com o curso, estou acostumada com a mesa mediúnica, mas com o curso eu preciso ainda aprender sobre isso. É por isso que a gente sempre fala, tem aquele que assume a turma, que é o coordenador da turma, normalmente aquele que é mais antigo na função, tá? E ele e os seus auxiliares. Então, não é colocando um melhor que o outro, ou dando um privilégio maior do que o outro. Não, é só mais antigo na função. Se ele é mais antigo na função, ele tem tudo isso aqui que está na nossa norma já em vivência. Então, ele já sabe como o concurso funciona. E aquele que está entrando agora, né, a gente tem que ser humilde o suficiente para a gente aceitar a instrução também daquele outro colega de trabalho que está sendo professor junto comigo. Tá bom? Então, qual vai ser o nosso combinado aqui? Né? A gente vai ter que ter uma divisão de aulas entre aquele que assume a turma e aquele que auxilia? Sim, tá? Mas, mas nem sempre isso vai ser de forma imediata. Aquele que é mais antigo em cursos, tá? Principalmente em cursos, em especial o curso mediúnico aqui, ele que vai ser responsável por dividir as aulas, por, inclusive, auxiliar na formação, ou seja, no auxiliar aqui, que, entre aspas, está fazendo estágio para ser um futuro instrutor, tá? A gente vai auxiliar. Eu não vou ver o outro como aquele que, entre aspas, né, vai roubar as minhas aulas, ou não, ele faz parte da minha equipe. E que para a minha equipe funcione, eu vou ajudar ele também. Afinal, eu estou mais um tempo nessa função. Tá bom? E aquele que entrou agora tem que ser humilde o suficiente, apesar de pode ter um conhecimento extraordinário. E eu não tenho dúvida que não tenha, tá? Mas ele, na função ali, de forma prática, né, ele vai aguardar as instruções do seu coordenador de turma, tá bom? Então, e isso, pessoal, não saiu, como eu estou mostrando aqui, até mesmo pelas normas, não é o departamento que está criando, tá? Isso é uma questão legal do próprio centro, tá? Que já está muito antes de eu ocupar essa função, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui é instruindo, tentando, assim, interpretar a norma, tá bom? Então, para a gente tentar amenizar, tá? Por que eu fiz essa explicação um pouquinho mais demorada? Para a gente tentar amenizar alguns conflitos que tivemos ano passado, né, que eu pude observar, entre coordenadores e auxiliares. Em brigas, uma briga de ego, talvez uma briga de poder, eu quero administrar, não, tá? Isso teve, não foi em todas as turmas, graças a Deus que não é a minoria, inclusive. Tá? Mas como a gente tem que dar, né, o nosso encontro assim, tem que ser geral para todo mundo ouvir, né, e entender,
como é que funciona, até para os auxiliares que estão entrando agora entender qual vai ser a posição deles, tá? E ver que é uma questão normal, é uma questão de norma, tá? É uma questão legal. Então, pelo menos, gente, 3 anos, né? A gente, para assumir uma turma, para poder ter uma autonomia maior, tá bom? Os grupos de WhatsApp, né, que vocês viram ali que eu criei. Essa ideia também veio, né, todas essas ideias que eu estou colocando aqui nessa apresentação já são propostas de trabalho que a gente vai colocar em prática agora em 2023, baseado no que a gente, nos pepinos que tivemos, apesar do nosso sucesso, nós tivemos alguns pepinos em 2022, tá? Então, o que acontece? Não foram todos, tá? Mas teve tem muitos recados, gente, muitos recados. Às vezes o presidente coloca, olha, manda para todo mundo, alunos e instrutores e tá. Outros departamentos, ou da Thelma, ou do Rodrigo, qualquer outro departamento, tá? Eu preciso repassar essas informações. Eu preciso repassar as informações, inclusive, aos alunos. E eu passava, né? Mandava, ó, pessoal, repassa para os seus alunos tal informativo. E esse informativo não chegava, esse bilhete não chegava aos alunos, né? Então, o que acontece? Eu perdi esse contato mais direto e efetivo com os alunos matriculados. Então, por isso que eu resolvi criar, né? Eu fiz o mesmo padrão para todo mundo. Eu criei esses grupos onde vocês estão adicionados. Eu vou abrir após essa semana agora, que vai começar o início das aulas, tá bom? Onde vocês depois vão comandar o grupo. E eu vou só estar ali, não vou interagir com o grupo o tempo todo, tá? As turmas, essa interação faz parte do trabalho de vocês. Mas eu vou estar ali só para passar algumas informações, muitas vezes gerais, tá? Não é para a turma específica, a turma do módulo 1 de quarta-feira, tá? Gerais que todas as turmas vão ter que receber o mesmo textinho, tá? Então, por isso, para que a gente consiga ter esse contato maior com os alunos, além de cumprir algumas funções que só o departamento pode fazer, transferência de turma, aluno que teve problema, porque não foi notada a presença dele, que essas coisas bem específicas, assim, que o departamento tem que resolver. Então, eu estando no grupo, a gente resolve logo isso de forma muito mais efetiva e mais rápida, tá? Mas vocês que depois vão ficar tomando conta desses grupos que eu já criei. Agora, sobre o cumprimento dos programas de curso, né? Tá do EJA ali, mas está errado. É de curso mediúnicos. Depois eu vou editar para vocês, que as informações praticamente foram as mesmas para os cursos mediúnicos, para o curso do EJA. Esses programas, pessoal, vocês vão ver. Quem for ler, né, como coloquei como tarefa de casa, para a gente ler aquele documento que regula os cursos, inclusive ele regula quais os programas e apostilas e livros que nos são permitidos a botar para os nossos alunos, tá bom? Então, por exemplo, não foi o departamento que criou, que fez, né, por exemplo, esse atual departamento, pelo menos, que criou as aulas, tá? A gente só está colocando ele em execução, em cumprimento, e nós precisamos. Então, por exemplo, eu não posso citar naquela aula que eu tenho que dar exatamente o que está escrito, eu tenho que dar exatamente o que está escrito. Não posso mudar o exercício, não posso mudar o tema, tá bom? Eu tenho que dar exatamente o que está escrito. Isso não quer dizer que eu não posso usar outras obras, né, para complementar, para poder, né, acrescentar. Inclusive, devemos, né, inclusive para o aluno até ver que a gente consegue traçar esse diálogo entre as obras, mas nós temos uma ementa que precisa ser cumprida. Eu não posso deixar de cumprir aquela ementa, eu vou estudar com meus alunos só as obras de Chico, por exemplo. Uma coisa muito radical, isso não aconteceu, tá? Mas só um exemplo. Não vou cumprir a ementa, tenho que cumprir, tá? Tenho que cumprir. Então, a gente precisa seguir esse controle um pouquinho maior. As aulas, tá, pessoal? As aulas, elas não podem ser online. Eu não posso, vou dar essa aula online, é só essa, Ana, que eu vou dar aula online. Não, né? Não, até autorizamos alguns eventos ano passado,
justamente porque eles estavam começando a caminhar, para eles não se perder, não entrar nos mesmos erros, as aulas online não podem ser ministradas. Tá? O curso ele é presencial, nós não temos a autorização do conselho, não temos autorização do presidente para a gente botar em prática aulas online, nem, lógico, de forma teórica, aqui para o módulo 1, tá? Não podemos, infelizmente, tá? Se a gente é legal a ideia, eu também concordo com a ideia de ter alguns cursos online, sim, mas a gente mas isso é um novo programa, um novo projeto que a gente não consegue, não vai colocar em execução agora em 2023, tá bom? Então, as aulas elas têm que ser presenciais, tá? E elas têm uma carga horária. Tá? Uma carga horária. Se a aula está escrito que é das 20 às 22 horas, eu tenho que ir até as 22 horas. É lógico que tivemos aqueles problemas, principalmente com a turma de quinta-feira, de segurança, né? Mas são problemas que, graças a Deus, já estão ficando menores. Tá? Mas isso não pode ferir tanto assim a nossa carga horária. Tivemos, apesar de eu não estar lá, mas assim, né, buscava as informações, né? Então, tivemos turmas que saíam mais cedo. Inclusive, alunos, uma vez eu fui ministrar, mais de uma vez, aula na quinta-feira, e alunos que queriam sair 9h30. Não pode, tá? Não pode, os alunos não podem sair, 10 horas. Por quê? Nessa grande ementa, ela tem os programas, né? Elas têm os programas e a carga horária. O curso são 40 aulas por ano, com tanto tempo com 2 horas de tempo de aula. É uma carga horária, o aluno precisa cumprir. Tá? E, inclusive, a gente precisa estar lá também. E ele é instrutor, não foi muito com vocês, mas do Ed aconteceu isso bastante. Inclusive, instrutor saindo mais cedo, o próprio instrutor. Não pode, tá? Se você se dedicou a cumprir das 20 às 22 horas, fica ali, das 20 às 22 horas. De tarde, das 3 às 5, das 3 às 5. E assim por diante, tá? Então, eu preciso cumprir. Algumas aulas, né? Algumas aulas, elas vão estar escritas assim, vocês podem ver no programa, né? Que onde a gente vai ter uma liberdade maior de trazer um tema diferente, né? Lógica ainda, né? Que segue os mesmos temas mediúnicos, né? Vai ter algumas aulas diferentes, principalmente para o módulo 1, né, do mediúnico, né? Onde vocês vão ter aulas ali que vocês vão indicar aos alunos lerem alguns textos diferentes, livros que vocês podem escolher, né? Então, como está dentro do programa, eu posso fazer. Tá? Nessas aulas específicas, né, olha, ler com os alunos um livro da sua escolha, ou sobre o coordenador da turma. Ok, o coordenador da turma vai ler. Né? Ou vocês peçam para os alunos lerem antes, chegarem e fazerem um resumo, a dinâmica, a metodologia, como vai ser feita, vocês que vão decidir por turma. Tá? Mas as aulas que tiverem exatamente o que tem que ser cumprido, tem que ser cumprido exatamente aquilo que está escrito. Acho que na aula 21, né, ela está destinada ali a um seminário, que é para o departamento realizar o seminário, eu acho. Eu acho que é a aula 21, que junta todas as turmas. Ano passado, a gente não conseguiu fazer isso, justamente porque a gente não sabia, né, como que a Covid ia, né, para qual caminho que a gente ia, aquela coisa toda, né, e juntar um monte de gente na sala, ainda era uma coisa de muito risco. Este ano, graças a Deus, eu acredito que a gente consiga, tá, mas como eu estou colocando agora na nossa apresentação, nós não temos nenhum tema ainda definido, né, e nem quem vai ministrar esse seminário que abrange todas as turmas. Ainda eu vou resolver isso com a Thelma, que é do Departamento de Divulgação, onde a gente vai construir essa aula aqui 21 para todo mundo, né? Tanto vai ser um seminário na quarta, outro na quinta e outro no sábado, né? Atendendo as turmas. E justamente porque está uma coisa que a gente tem que cumprir segundo o nosso programa. Agora, sobre o calendário das aulas, tá? O calendário das aulas que já foi enviado para vocês, tá? Ele tem que ser cumprido à risca, tá? Como eu falei, eu tentei o máximo, assim, deixar todos os feriados e emendas de feriados sem aula, para a gente não ter aquele problema da casa espírita muito vazia, né, de não ter as meninas, né, a Solange e a Maria, que sempre auxiliam a gente, aquela coisa toda. Então, até porque os alunos viajam, a gente também viaja, né? Então, eu tentei ao máximo
que tentar encaixar 40 aulas, respeitando todos os feriados, é um desafio grande, né? Mas eu tentei fazer, né? E né, os dias que não cai, pelo menos, mas não ter nenhum dia que era feriado bem certinho, assim, sabe? Que a gente sabia que as funcionárias, logicamente, por serem funcionárias, não estariam ali presentes. Então, tentei fazer isso ao máximo, né? Para a gente ter esses dias de descanso e curtir o feriado com a família e tal, né? Mas, por isso que a gente tem que, nos outros dias que tiver aula, a gente tem que cumprir. Tá? Então, por exemplo, tem turmas que, às vezes, tinha turmas que queriam dominar o instrutor. Ah, podemos trocar tal dia? A gente prefere vir nesse feriado e na outra semana a gente não vai. Não é o aluno que decide. É a diretriz, é o departamento, somos nós. Tá? Não é o aluno que decide. O aluno, se ele não quer ir no feriado, não vai no feriado. Tá? Não vai, vai levar falta, ainda mais o aluno de médio único, gente. O aluno de médio único, você está formando um trabalhador ali né, você tem que botar para ele um maior cumprimento. Né, a cobrança é grande, infelizmente, ou felizmente, né, o exercício mediúnico nos cobra isso. Então, a gente precisa, né, justamente por ser um curso e não ser um grupo mediúnico de fato, a gente ele já dá os feriados, já vão ter essas quebras, né, que muitas vezes, para quem está no mediúnico 2 e fazendo a prática mediúnica, já tem essa dificuldade de driblar, né, de poder, às vezes, parar parar para um recesso, parar por uma semana, né? Mas como é um curso e eles têm que seguir, a gente tem que seguir o mesmo calendário do ED também, a gente estabelece esses feriados. Né? Então, imagina se o aluno faltar ou quiser mudar além do feriado, e cada turno for fazer de um jeito, vai virar uma bagunça, a gente não vai ter cumprimento de presença, vai ser um caos. Tá? Ano passado, autorizamos algumas situações, né? algumas situações bem específicas, instrutores também doentes, enfim. Mas esse ano a gente vai conseguir, como eu falei, ser um pouquinho mais pesado nessa cobrança aqui, a gente conseguir seguir esse calendário de aulas até dezembro, né? Eu acredito que a gente vai conseguir sim. Né, como eu falei, assim, né, de cumprir os horários, né? Então tem que cumprir o dia, cumprir a carga horária, se é 2 horas de curso, vai ficar 2 horas ali de curso. Tá? E outra coisa, que é muito importante, ainda mais no mediúnico, tá? Todos os instrutores ao mesmo tempo, tá? Não importa, vamos supor, eu estou com a Thelma, faz parte da minha equipe. Agora vai ser a Thelma que vai ministrar o exercício ali, atividade. Eu não vou ter nada num dia, tá? Isso não me deixa, isso não me autoriza a faltar, tá bom? Nós, como trabalhadores, nós, como instrutores, também somos trabalhadores. A gente não vai no grupo público só quando a gente dá palestra, ou só quando a gente vai dar passe. A gente está sempre lá. A mesma coisa nos cursos. Eu vou marcar minha presença sempre. Não importa se eu estou auxiliando neste ano, se eu sou o coordenador de turma, não importa. Eu vou estar lá. Até porque, às vezes, por exemplo, a Thelma pode estar fazendo um exercício, ela pode estar coordenando um exercício, né? E um aluno precisar de um apoio maior, um aluno passa mal, né? Justamente que a gente trabalha em equipe, às vezes eu nem imaginava que eu seria importante ali, mas eu fui importante poder auxiliar aquele aluno, acudir aquele aluno, tá? Até porque a minha colega já estava, né, estava tomando conta de outros alunos, ela não pode agir sozinha. Tá? Tivemos dificuldades de quem estava só. Tá? Então, para a gente não ter isso, eu tenho que cumprir. Né? Se nós, como trabalhadores de grupo, temos 75%, né, de frequência, aqui, então, a gente tem que estar praticamente 100%, tá bom? Deixar para faltar mesmo quando a gente realmente, né, precisar fazer uma viagem, um compromisso de trabalho muito grande, aquela coisa toda, tá? No máximo até porque se eu quero passar para esse meu aluno esse comprometimento com a atividade mediúnica, eu tenho que ser o primeiro a cumprir, né? Agora, exatamente sobre o controle de frequência dos alunos. Pode falar, Arley. Pode falar. Você levantou a mão? Oi, Ana, na verdade eu só tentei botar minha imagem no ar, mas pegou aqui
uma imagem do ambiente, né? Mas fica tranquilo, Sim, pode continuar, fica à vontade. tá certo. Sobre o controle de frequência dos alunos, pessoal, outro pepino que tivemos ano passado, tá? A gente teve, né, o departamento teve dificuldade de conseguir achar um método, né? Nossa, como que eu vou pedir para os né, instrutores de turma a fazer, a lista, o controle de frequência? Foi uma dificuldade, porque fichas se perderam, demoraram muito para poder passar as listas, lógico que não foram todos, tá? Estou falando isso de forma bem geral, não estou pontuando ninguém, isso é uma coisa geral, tá? Então, assim, eu falei assim, como que eu vou fazer agora esse ano, né, em 2023, para a gente conseguir driblar, né, porque isso é uma coisa mínima, né, fazer um controle de frequência, todos os grupos têm, uma coisa que é só marcar P ou F ali, mas teve instrutores que marcavam X, gente, foi uma confusão, né, aí além disso, né? E além disso, os alunos percebem quando a gente não é muito organizado, né? Os alunos entravam em contato com o departamento e falavam assim, ó, marcaram falta ali para mim, eu não tenho tudo isso de falta, não. Estão falando ali que eu tenho 7 faltas, faltei só 2 vezes, o que é isso? E a gente não tinha como provar. Logicamente, o instrutor não lembrava, ele vai lembrar da presença de cada um em 40 aulas. Não tinha assinatura de nada, de ninguém, né? O que eu fazia? Terminava atribuindo o quê? Atribuindo a presença aos alunos. Eu não podia fazer prova ao contrário, como eu vou fazer? Tá bom, então você falou, né? Vamos dar presença para os alunos. Aí, logicamente, né? Partimos do princípio que o aluno estava de boa fé, né? E realmente ele estava presente e não merecia aquela falta. Para a gente tentar acabar de vez com isso, tá? Vamos fazer qual que a gente fez ano passado, quem frequentou os cursos de formação, até mesmo quem ministrou os cursos de formação, viram. Vamos escolher assinaturas dos alunos aula por aula. Porque quando a gente tem um arquivo de assinaturas, não tem como, né? A assinatura comprova que realmente o aluno esteve ali em 7 aulas, em 2 aulas, presente em quantas aulas, né, que ele foi. Então, como que isso vai funcionar? Eu vou passar para vocês as listas, vai começar agora as aulas, tá? Eu vou passar um envelope cheio de listas, né? Cheio de listas, já com os nomes, já com as datas e com os nomes e os passos da assinatura, para vocês passarem aula por aula e os alunos só assinarem, tá bom? Depois que os alunos tiverem assinado, vocês podem entregar para a Solange, que depois ela repassa para mim, tá? Ela repassa para mim as listas. Final de cada mês, eu terminei o mês de março, já tem lá as 4 listas ou as 5 listas com assinaturas. Devolvo no envelope e coloco lá, e eu vou mandando para vocês mês a mês, para a gente ter esse controle maior, tá? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam nesse sentido. E vamos ter a prova, né, que os alunos vão estar ali, né, com assinatura, até o aluno vai saber que, se for um aluno de má fé, vai falar que, olha, não vou poder alegar que eu tive só 5 faltas, porque como que eu vou comprovar minha assinatura, né? Então, vai ficar arquivado, né, eu vou deixar aqui uma pasta aqui, né, no meu escritório, eu vou arquivar essas assinaturas. Se tiver algum problema, a gente vai lá no dia, faz, né, conta as faltas realmente, vê se foi um erro nosso de contagem, né, as assinaturas não tem como a gente fugir. Outra coisa que o departamento até incentivou, né, o departamento incentivou e deixamos, era a elaboração de trabalhos, tá? A gente ficou repensando principalmente nos cursos mediúnicos, tá? E isso a gente está fugindo totalmente a diretriz de trabalho, né? A gente está até ferindo a diretriz. Então, não vai ser mais permitido, tá, a gente fazer trabalho, ou ofertar trabalhos ou provinhas, tá, para os alunos passarem de ano, ou para poder abonar as faltas, tá? O aluno não cumpriu o que está ali na nossa norma de trabalho, ele vai ter que refazer, né? Quantos de nós aqui já não fizemos vários cursos mesmo, né? Várias vezes. Então, a gente pode até explicar isso para eles, né? Em toda aula, cobrar a frequência, né? E falar, olha, gente, cuidado com as frequências, porque não vai ter trabalho, né? Eles já vão chegar esse ano já acostumados com os trabalhinhos.
né? Nós acostumamos eles maus, né? Não, já vamos chegar e falar, ó, gente, esse ano, ó, se não cumprir, vai voltar de novo para a fila, tá? Então, é justamente para a gente, né, mostrar esse cumprimento, esse comprometimento dos alunos com o trabalho mediúnico. Então, não vai ser, né? Se a gente ficar faltando um grupo mediúnico, por exemplo, a gente não chega com um trabalho para o nosso pro dirigente de grupo, né? Ó, dirigente, fiz um trabalho aqui, eu não cumpri? Não, ele vai imediatamente encaminhar para o departamento, olha, tá louco esse trabalhador, né? Mas justamente para que ele não fique viciado, porque os nossos alunos serão trabalhadores, né? Muitos até já são de grupos públicos, que eles não fiquem viciados nisso, né? Que eu pensei, vamos retirar isso, né? Teve uma quantidade muito alta de faltas, não dá. Refaz a prática, refaz o primeiro módulo do mediúnico, né? E assim por diante. Na nossa, no nosso documento, né? Ele está falando que os alunos do mediúnico têm que ter 90% de frequência. Lembra que até ano passado, a Maria Irene, que não está aqui presente, né? Infelizmente, mas eu lembro que ela até falou, esse 90% é muito, né? E teve alguns que defenderam os 90%. Agora, os 90%, pessoal, é uma coisa que está escrito, né? O que eu fiz esse ano, né? Vocês viram que eu passei alunos que tiveram até 7. Eu fui tentando fazer um jeito, estava até já com o documento pronto, caso o conselho pegasse no meu pé. Eu fiz uma reinterpretação ali, sabe? Eu não precisei usar, porque até agora ninguém pegou no meu pé, né? Mas o que acontece? Tem algumas, tem mesmo a diretriz que diz que é 90% dos alunos, né? Mas temos uma norma maior, que é o nosso regimento interno, que diz que cabe ao departamento modificar, que pode, né, dar algumas qualidades ao departamento, algumas atribuições, perdão, que a gente pode reinterpretar, como se a gente pudesse reinterpretar as normas, né? Como a gente pudesse, a critério do próprio departamento, a gente podia até aprovar um aluno. Conversei até no passado com a Darcy sobre isso, como lembro, olha, cabe ao departamento, às vezes a gente faz uma entrevista, o aluno reaprendeu, né? Então, assim, aí a gente fez até 7 faltas, né? Até 7 faltas. Então, o que vai acontecer? Se o aluno, né, se um aluno ele teve 7 faltas, pelo menos até 7 faltas, né, já passou de 4, né, porque 90%, no máximo 4 faltas, mas ele teve 7 faltas, mas a gente percebe, pela nossa avaliação ali do contato, que é um aluno que a falta dele foi porque ele fez uma cirurgia, ele conseguiu, ele cumpriu tudo, né? A gente vai levar cada caso em particular, a gente debate isso em reunião, e até mesmo em particular, vocês devolvem ao seu departamento e vocês falam, olha, Ana, eu acho que esse aluno poderia ser aprovado. Porque ele teve 7 faltas, passou desses 90% aqui que o conselho coloca para a gente, mas ele consegue cumprir isso. Né? Eu acredito que a gente pode aprovar esse aluno, a gente acredita que a gente pode, né, usar dessa outra norma aí do departamento e aprovar esse aluno, tá bom? Justamente porque é muito radical, realmente. Né? Nesse ponto, eu concordo até com a Maria Irene, esse 90%. Mas, para cursos, né? Não para nós trabalhadores. Nós trabalhadores devemos ter 100%, né, por cento, né? Mas, dependendo dos casos, a gente vai avaliar um por um. Eu acho até ter um critério mais humano aí, até para o aluno se sentir. Agora, lógico que a gente não vai ficar divulgando isso para todo mundo, tá, pessoal? Para nós alunos, a gente fala, olha, gente, 4 faltas. Depois, outros casos, estiver, vai ter trabalho, até para eles ficarem realmente neuróticos mesmo. Não, eu tenho que cumprir, né? Só casos muito específicos, isso lá no final do ano, que aí, que aí vocês viram que eles, né, vocês passaram até dezembro com eles, falaram, isso aqui merece, isso aqui não dá, isso aqui não dá, tá? Até porque se o aluno não questionar por que meu colega foi aprovado, por que não foi aprovado, a gente mostra até ali no nosso procedimento interno, olha, é o departamento, coloca culpa em mim, tá? É o departamento que fez, que analisou e diz como fosse um conselho de classe, tá bom? Que analisou, falou que não tem, seria melhor você refazer o curso,
né? A gente fala isso com todo amor, cuidado, amor e carinho, mas fala, né? Tem algumas pessoas que realmente não têm essa capacidade, tem que refazer o curso. Agora, sobre o controle, o nosso controle, né, a nossa frequência, né, nesses nossos encontros. Eu preciso, tá, pessoal, até para eu poder colocar esse relatório, porque eu faço relatório, eu encaminho isso para a lei enquanto presidente, né, isso depois vai para o conselho, até para eu conseguir conseguir passar um espelho melhor de como a gente está desenvolvendo nossas atividades, colocando em prática, tá, eu preciso, a partir dos próximos encontros, esse aqui está sendo bastante, eu que estou falando mais, né, porque passando muitas informações, e está sendo é, eu que estou falando mais, né, como eu disse, mas nas próximas vocês vão me trazer bastante informações, tá bom? Então eu vou precisar que vocês me trazem qual é o perfil dos alunos, as dificuldades que vocês estão enfrentando, né? Então, mas para que a gente consiga caminhar e melhorando as nossas atividades cada vez mais, eu preciso de uma frequência de vocês também nesses encontros. Tá? Não só daquele que assume a turma, inclusive daquele que está auxiliando, ok? Então, eu preciso que vocês peguem isso, né? Coloquem isso no coração, olha, pelo menos a cada 3 a 4 meses, vamos ter esse encontro com o departamento, preciso estar presente, preciso né? É lógico que isso não vai ser avisado de um dia para a noite, como foi avisado esse primeiro encontro, com uma certa antecedência, que a gente possa, repensar e conseguir colocar na nossa agenda este compromisso, tá bom? Afinal, né, como eu coloquei ali, né, essas são as palavras-chave, né, que o departamento está usando como lema de todas as nossas atividades, do departamento, que é ter isso como missão, né, como uma missão cumprida, como falava Allan Kardec, e esse comprometimento maior nosso com a nossa tarefa. Até porque vai depender de como a gente vai demonstrar, né, essa missão, como a gente vai executar essa missão, a gente influencia muito mais os nossos alunos do que a gente imagina. Tá? Eles se espelham, quando eu percebi isso, estava até comentando com o pessoal do EJO, aquelas avaliações que foram passadas para os alunos, para eles darem um feedback nosso, né? E o feedback foi muito bom. Né? Então, os alunos se vincularam bastante com a gente e eles citam, olha, tal pessoa, né? Né? Foi muito importante para, né? Hoje eu sou um espírita devido ao professor tal. Foi muito importante para mim, né? Uma pessoa fundamental, assim, muitos elogios. Vou repassar para vocês. Tá? Para a gente perceber e refletir o nosso grande comprometimento, né? O que a gente tem que ter, não é só lá pegar o nosso livro dos méritos, a nossa apostila e dar nossa aula, ou auxiliar de forma mecânica ali qual é o desenvolvimento mediúnico daquele aluno. Não é só isso, a gente está ali realmente ajudando nessa transformação, inclusive moral daquele nosso futuro colega que hoje é o nosso aluno, mas amanhã é o nosso futuro colega de trabalho espírita. Né? Então, e a gente pega isso como eles, os alunos, né? Só lembrar quando a gente era aluno, né? E quando ocupamos a função de alunos também, né? A gente, né, fulano de tal, nossa, como foi importante para mim, né? A gente lembra das aulas, lembra com carinho, e a gente se torna norte de trabalho. Eu quero trabalhar exatamente como fulano de tal, né, me ensinou. Né? Então, então, é muito importante essa função. Não só quem está dando as primeiras aulas lá no ED, formando aquele trabalhador, mas principalmente nós aqui do Mediúnico, que tem esse aluno ele já vem mais trabalhado, né? Já vem 2 anos de curso, então ele já vem mais trabalhado, e ele está mais atento e realmente mais comprometido, já vem como eu sempre falo, já vem até mais apaixonado pelo espiritismo, né? Basta a gente alimentar e agora ali, né, guiá-lo, né? Nesse compromisso maior, né? Falando ainda sobre os nossos futuros encontros, tá? Eu gostaria que, para quem vai assumir o módulo 2, ou seja, que vai estar trabalhando de forma efetiva o desenvolvimento mediúnico,
que vocês me trouxessem, né, exatamente como eu pedi agora no final do ano, a avaliação de cada aluno, tá bom? Numa avaliação geral de como que está sendo o andamento da aula, como vocês estão sentindo esses alunos, e depois de forma específica, né, para a gente ter tipo um histórico, né, de atividades que esse aluno, né, da própria sensibilidade mediúnica e que esse aluno, de forma individual, está assumindo e tendo durante o curso, tá bom? Eu acho que isso vai ser importante, sem pedir esse relatório final, mas porque a gente vai conhecendo esse aluno melhor, né? Só passar, assim, o nome da pessoa como vocês, né, como vocês estão sentindo isso, para a gente justamente colocar isso como nosso objeto de uma das pautas, né, um dos nossos objetos nos nossos próximos encontros. Agora, sobre o curso, pessoal, de formação do EJE, tá? Assim como os cursos de formação, né, os outros cursos de formação de trabalhadores, todos eles têm uma ementa também, eles também gostam de uma diretriz, específica, né, o qual o departamento é obrigado a oferecer, a dar execução, ajudar, instruir, abrir inscrições, aquela coisa toda. E um deles é o curso de formação, né, de professor ou de instrutor do EJE. O nome leva do EJE, mas a gente podia até colocar assim, né, o melhor nome seria assim, curso de formação de instrutor de cursos. Não importa se é EJE, não importa se no que de estudo avançado, de cursos mediúnicos, justamente porque se a gente for ler quais são os temas a serem tratados e os temas que a gente pode inserir nesse curso, né, de 8 encontros, a gente pode ver que quem coloca é a própria diretriz, tá bom? Que estabelece para a gente esse de 8 encontros. Temos curso de 4, tem outros cursos de 8 encontros, esse é um destes que são de 8 encontros, tá? Mas são cursos, como eu estava falando, são cursos que visam a qualquer um que está ministrando algum tema espírita. Seja se eu estou ocupando agora o EJE, seja se eu estou ajudando o desenvolvimento mediúnico dos alunos, não importa a atividade, que são diferentes, mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando o que a gente vai chamar de pedagogia espírita. Então, esse curso, né, ele deveria, na verdade, ser estendido, então, gostaria que fosse estendido para todos, né, não só para aquele que está ministrando o EJE, né, até lembrar lá que a gente viu o artigo 25, 27, lá, né, no nosso regimento interno, se para eu ser um instrutor de curso do EJE, eu preciso fazer esse curso, e para ser instrutor do curso mediúnico, eu já tenho que ter passado, né, eu já tenho que ter uma experiência do EJE, então, juntando tudo, ou seja, somos todos uma grande equipe, que a gente divide cada um assume uma função diferente, né, mas, no fundo, somos uma grande equipe e devemos gozar das mesmas qualidades e capacidades doutrinárias, tá bom? Então, esse curso, qual é o nosso grande objetivo? Colocamos uma data ali específica, que é a data que eu já encaminhei no programa do próprio departamento. Elas podem sofrer alterações, tá? Mas isso vai ser tudo avisado, né, e divulgado, isso com uma certa antecedência e tal. Mas o que esse curso ele visa, né? Não só formas práticas, né, como, por exemplo, como que eu formo um plano de aula, quais são as qualidades que o instrutor de mediúnico precisa ter para poder ajudar o desenvolvimento mediúnico, coisas mais práticas, assim, né, como eu faço um plano de aula, como que eu faço um controle de frequência, quais são as ferramentas tecnológicas que eu posso dominar, aquela coisa toda, né. Vamos passar, né, teremos 8 encontros, vamos passar por esses temas também, mas esse curso, né, visa também criar um espaço de diálogo e de troca de experiências nossas, porque somos uma equipe de pessoas que já estão muito tempo na função e de pessoas que estão entrando agora. Então, essa troca né, com o novo, com aquele que é mais antigo, é importante a gente criar esse espaço de troca de experiência e discussões, né, e também da gente pensar, né, o que seria essa pedagogia espírita,
né? Exatamente como eu comentei com o pessoal do ED, né? E estava vendo que os nossos alunos do ano passado, né, os alunos do curso mediúnico mesmo, colocaram na ficha, avaliando, né, avaliando os nossos trabalhos, e os depoimentos que eles colocaram para nós, né, falando da importância que aquele instrutor teve para que ele mudasse, para que ele tivesse, para que ele começasse uma transformação moral mesmo, né? Então, o que eles podem entender dessa, né, o que seria essa pedagogia espírita? É muito maior, né, a nossa missão é muito maior do que apenas instruir com os conteúdos espíritas ali e programados que devemos cumprir com o nosso como foi programado, mas o nosso exercício ali prático durante o dia a dia com os alunos é muito maior. E a própria transformação que exercemos nele, né, que influenciamos, é muito maior. E, ao mesmo tempo, a gente se torna, né, a gente se torna aquele que guia essa mudança moral, e a gente se torna meio que padrinhos, assim, por causa né, desse novo guia que a gente coloca, né, lógico, de uma forma muito humilde, mas que a gente consegue fazer isso na vida do outro, né, que é cumprir realmente, o que essa pedagogia espírita, ela visa, né, não só dominar todos os três aspectos que os espiritismo nos colocam, mas essa busca, né, esse voltar para esse caminho reto, pela busca da nossa mudança moral. Então, muitas vezes, aquele aluno, né, eu preciso, né, como o departamento fala, a gente precisa fabricar médiuns, precisamos formar médiuns, os grupos estão pedindo de médiuns, né, mas a transformação que a gente está formando, enquanto a gente está formando esse médium, a gente também está transformando esse espírito, que está encarnado ali e fazendo curso. Isso é muito importante, eu percebi, tive vamos colocar essa chave, né, essa iluminação, quando eu fui ler o que os alunos mesmo escreveram, que eu vou passar para vocês depois, o que os alunos escreveram. Né? Então, essa transformação, a gente não está só formando médiums, ou formando novos trabalhadores, que é o que o conselho, que é o que a diretoria quer de nós, sim, mas a gente está transformando pessoas também. Né? Então, assim, esse curso, por isso que eu falei que não é só para quem vai estar dando aula no ED, para a gente refletir e ter essa troca de experiência e tentar entender, né? De alguns textos, quando Kardec traça sobre pedagogia espírita, onde ele até cita outros pedagogos, ou seja, aqueles que vieram com a missão de instruir, né, de ensinar, de trazer para a gente essa metodologia, mas da gente refletir, né? Qual é a nossa verdadeira missão? O que é ser um instrutor? O que a gente está fazendo? Por que eu estou nessa função? E este curso, justamente, que a gente não tem tempo suficiente para a gente fazer em todos esses encontros, né, nós vamos ter um curso somente para a gente ter também, inclusive, isso como pauta. Tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Só lembrando que eu estarei nesses 3 dias de aula agora que vai começar, né? Na quarta, na quinta e no sábado. Na quinta-feira estarei sempre, esse ano, né? Eu era de sábado, fui para quinta-feira. Então, quem é de quinta-feira, a gente vai se encontrar sempre, mas eu estarei presente nessas, porque assim, para vocês receberem os alunos, turma nova, para a gente, né, ver quem vai ficar em qual sala, vou estar presente para poder dar o apoio a vocês, para entregar alguns envelopes como vou dizer, com as fichas, tá? Para vocês, com as listas de assinaturas. Vou entregar isso de forma física para vocês, então eu vou estar presente para a gente, né, com certeza vai ser uma semana muito especial com essa retomada dos nossos trabalhos, né? As férias têm que passar rápido, né? Vamos retornar já já. Agora, quem tiver alguma dúvida ainda do que eu coloquei aqui, do que eu expus aqui, né, críticas, ideias, comentários, coloco agora à disposição para quem puder falar e quiser falar, gostaria que vocês falassem. Pode falar, Geraldo. Boa noite. Boa noite.
Nós tivemos um problema com o nosso equipamento aqui, não conseguimos entrar antes. E eu não vi aqui, eu acho que eu cheguei atrasado, a turma, já está formada a turma, quantos alunos são? Assim, você é do módulo 1, né? Tá uma turma até grande, né? Tá uma turma até grande que tive dois alunos que saíram, que parece que se mudaram, e outro que migrou para outra turma. Tá uma média de uns 18 alunos, tá? A turma que A você... mediúnico, Ana? Mediúnico. Porque o que acontece? É do módulo 1, tá? Do módulo 1. Não, perdão. No módulo 2, você é para o módulo 2, isso. Porque o que acontece? Essa turma, né? Estava até comentando com a Thelma ontem, anteontem. Juntou duas turmas ao mesmo tempo, que foram ainda a turma que parou lá na pandemia, com a turma do ano passado mesmo, né? Que agora juntou. A gente vai começar a entrar nos eixos de fato, né? Já esse ano já conseguiu, já não tem turmas mais duplicadas, tá? Mas a ter turmas menores para o mediúnico, acredito que a partir de 2024. Porque ainda, né, eu não posso negar a inscrição daquele aluno. O que eu fiz? As turmas já estão fechadas, vocês não podem aceitar mais ninguém que estava naquela lista, tá? Principalmente que é do mediúnico 2, tá? Que são alunos que já estavam no ano passado. Mediúnico 2 já tem, viu, Ana? Mediúnico 2 já tem prática mediúnica. Como é que nós vamos fazer com 18 alunos? Então, vocês vão ficar lá na sala perto da cozinha, edícula, tá? Até a Thelma deu a ideia, estava pensando, e por isso que eu vou ficar no primeiro dia, para poder auxiliar vocês ali de forma prática. Vamos ter que colocar duas mesas, já tem uma mesa ali de madeira mesmo, né? Aquela mesa do fundo, e tem as mesas de plásticos. Vamos dividir a turma. Por isso que vocês estão em 4, uma equipe grande de vocês, eu já pensei nisso. Vocês vão dividir a turma em duas mesas, porque precisa da mesa, né, para poder fazer as atividades, lá naquela sala maior, né? Então, a mesa de plástico já está lá na sala, né? Elas vão ser montadas como é plástico, a gente coloca, montar duas mesas assim e vão dividir as turmas. E é lógico, pessoal, o controle de frequência maior, né? O aluno que faltou já 4 vezes, né, já perdeu a vaga, não tem jeito. Vamos ter que fazer um filtro, né? Vamos ter que fazer um filtro, não vai poder mais passar a mão na cabeça, coitadinho, você não faz um trabalhinho, aquela coisa toda que a gente acabou de conversar aqui, né? Então, a Thelma também vai assumir uma turma grande na quarta-feira, a Thelma, a Leda, a Léo, que estão aqui presentes, vai ser isso do mesmo jeito, né? Inclusive foi ideia da Thelma, eu abracei a ideia dela, tá? A gente fazer a divisão lá na última sala com duas mesas. É o jeito que nós temos, felizmente ou infelizmente, né? Felizmente que a gente vai mostrar toda a nossa capacidade de conseguir ministrar as aulas ali. Tá? E não existe possibilidade de usar mais uma sala, não? Então, isso que a gente vai ver, porque a gente tem grupo mediúnico na quinta-feira também, tá? Que também já vai tá, estamos definindo a sala. O módulo 1 também está grande, né? Porque aconteceu, o módulo 1 teve pessoas que migraram para quinta-feira. Então, aí diminuiu de sábado. Então, tem turmas de sábado tão grande e turmas pequenininhas. Mesma coisa na quinta. Tem turmas pequenininhas na quinta e turmas numerosas na quinta-feira também. Então, tá muito drástico. Então, por isso que a gente vai ver essa possibilidade, eu vou no primeiro dia, tanto que o primeiro dia para a apresentação nossa e dos alunos, né? E vou estar no primeiro dia justamente para a gente ver isso. Quero ver se a gente consegue dividir a sala, se a gente consegue dividir as mesas, né, que já estão lá no fundo, para a gente poder, no primeiro dia, vamos colocar assim, vamos deixar bem certo isso. Grupos mediúnicos que, ano passado, eu tive que pedir para eles usarem tal sala, porque os cursos eram maiores, logicamente eles não gostaram muito, mas cederam, mas já estão mandando mensagem, posso pegar minha sala de volta?
né? Então, tem que fazer tudo isso, driblando também com as outras atividades que ocorrem de forma paralela. Obrigado. E, né, então, é complicado, né? Mas a gente vai, mas tenho certeza que a gente vai conseguir. Nem todo mundo aparece, tem alunos que já mandaram mensagem, não vou conseguir cumprir, né, olha, não vou conseguir, então, já é menos um, né? Pode ser que não faça tanta diferença, mas faz, né? Mesma cadeira ali, aquela coisa toda, mas a gente vai conseguir sim. Pode falar, Regina. Ana, o ano passado, o Mediúnico 1 ocupava 2 salas, que era a turma nossa e a turma da Ana Darcy, lá no fundo, na edícula. Então, aí está juntando essas 2 turmas, na verdade, né? Que daria o quê? Esses 18 alunos? Então, tá desligado o seu microfone. Está desligado. Perdão. Isso, acho que são 18 alunos, não me lembro ao certo agora. Eu estou com tanta Então, turma na cabeça. mas daí não poderia se usar as mesmas salas, lá na edícula e a outra que a gente usava? Então, é isso. Eu acredito que a gente consegue fazer tudo junto, justamente para vocês trabalharem junto, tá? Os Mas 18 numa sala só? não, dividido em mesas separadas. Sim, mas numa sala única? Isso, aquela maior lá atrás. Ah, não sei não, hein, Ana, porque, assim, de repente, o atendimento é feito 2 alunos, e eles, não sei, logicamente, não tem nenhum costume. Eu acredito que a gente consiga até uma sala, porque, por exemplo, assim, a Thelma, ela usa o grupo mediúnico dela na quinta-feira também, né? E ela estava até conversando isso, qual sala que ela vai ocupar. Eu acredito, independente de dividir com 2 mesas, que a gente vai ter uma sala reserva, justamente porque ele juntou as turmas e teve gente que saiu. Por isso que eu coloquei vocês em 4, já prevendo essas possibilidades. Tá? Vocês têm 4, a equipe maior de vocês, e 4 instrutores. Então, mas é isso que eu estou falando. Se havia 2 salas para o Mediúnico 1, não dá para continuar as mesmas 2 salas no Mediúnico 2? Então, nós já tínhamos essa sala. Exatamente, mas por que eu juntei? Né? Porque eu juntei? Primeiro, porque eu queria formar toda a equipe. A Darcy estava sozinha, ela não poderia andar sozinha, né? E depois eu lembrei que você falou para mim que talvez você vá embora. Aí eu convidei o Geraldo, né? Eu convidei o Geraldo, que já fazia parte do grupo mediúnico, que já tem todo o conhecimento. Conversei com ele, saiu do Ed, veio para nos ajudar. Então, eu pensei, vou formar essa equipe. Aí, conversando com a Thelma, a gente viu ali a sala, ali, tentamos, né, visualizar os alunos sentados nas 2 mesas, que é como elas estão pensando fazer, né? Mas eu já pensei, deixei uma sala reserva. Acontece, eu falei assim, se eu deixar a sala reserva, o instrutor também não vai dar conta lá. Né? Então, ela estava sozinha, ela estava com a... Meu Deus, fugiu o nome. Letra. Quem estava com você mesmo no passado? Neuza. Maria Neuza. Né? Maria Neuza foi embora, como era mediúnico 1 ainda, ela deu conta. Sim. Né? Mas agora a natureza muda, né? O trabalho. Muda. Né? Pode falar, Darcy. Está desligado o microfone. O microfone está desligado, Darcy. Lá na edícula, cabe 18 pessoas, juntando a mesa que está lá e 2 mesas daquelas de plástico lá do canto, você põe uma cada ponta assim, olha, cabe até 24 pessoas. E a gente ainda dá espaço para circular. Isso, e vocês circulando, né? E os professores já trabalhamos circulando. assim lá. O Arley também conhece esse sistema que eu estou falando. Isso. Não é assim que a gente pensou, Thelma, para instruir também o pessoal? Exato. Inclusive, é o que nós vamos fazer com a nossa turma também, né? Porque só para mesa não dá. E para dividir em 2 salas também, não também tem não. Perde muito. Só.
Perde. Ali, então, a gente coloca Dividido. aquelas mesinhas, afasta aquelas cadeiras, que ali está um verdadeiro depósito, mas não tem como Isso. fazer por Isso. enquanto, Então, né? cadê? Eu vou até conversar com a lei depois. Mas dá jeito, tem E jeito. daí faz aquelas mesinhas que a gente, uma época, utilizou, lembra, Léo? A gente utilizou aquelas mesas lá, forma uma outra mesa grande, a turma ali, os alunos se dividem entre esses dois espaços e os instrutores circulam livremente entre Circulam. eles, tem até um espaço entre cada dois alunos, faz um espaço para o instrutor entrar para poder dar o atendimento, porque também não pode ficar sem espaço para o instrutor chegar até o aluno, não tem como. Então, a cada 2 alunos tem que ter um espaço. E ali por enquanto, assim, passou de 15 alunos, não tem como, tem que ser ali. Aliás, passou de 12, não tem como, tem que ser ali. Por isso que eu acredito que a gente vai conseguir sair desse sufoco, né, de visualizar a sala em 2024. A gente atendeu ali 19, A gente não foi, Léo? realmente. Oi, então. Cabe. A cabe gente sim. atendeu 19 alunos ali em 3 instrutores, 19 alunos. Eu e o Arley já trabalhamos assim também ali. Na época, tinha até 6 mesas plásticas ali. Agora, acho que só tem 3 ou 4. Mas na época tinha até Tem mais. 4 agora. Então, mas dá para usar até as 4 que tem espaço. Porque os instrutores não precisam de ficar sentado. Não tem lugar à mesa, né? Os instrutores vai ficar circulando. Então, dá o espaço para entrar o atendente ali para auxiliar o aluno e também não fica sufocado. Exatamente. É que ano passado, né, em 2022, que foi a turma da Sônia e do Eduardo, né, eles estavam com um pouquinho no mediúnico 2. Eram 6, 7 alunos, né, mais ou menos. Eles conseguiram, com folga, ficar numa sala mais confortável, né? Isso. Mas vai ser um desafio, mas como eu visualizei ali, né, até algo que realmente tem mais prático, a gente visualizou, né, como a Darcy também está falando, a gente montou as mesas ali, falou, Tá certo, fica ali, vai se separar, circulando, né? É o que a gente não tem mais instrutores para dividir tantas turmas assim, né? Não tem, tem que fazer esse curso aí, tem que qualificar as Para pessoas. dividir as turmas, teria que ter no mínimo 4 instrutores para ser 2 em cada grupo. E não tem, está faltando, né? Não tem como, não tem pessoas que cumprem tudo aquilo que a gente acabou de falar. Pode falar, Lei, por favor. Só abre o microfonezinho. Ele não abriu. Abre o microfone, Lei. A gente não está ouvindo. Ele não ouviu. A Lei, o microfone. Abriu. Desculpa. Então, a minha experiência, inclusive, é com a Ana Darcy, e eu vou ser auxiliar dela, né? Não. Faz o contrário. Você é a coordenadora, eu vou ser seu teu apoiador. O que a gente entende como experiência mediúnica experimental? Acho que a gente tem que deixar isso muito claro. Eu estou com a Ana Darcy até uns 6 meses mais ou menos, né, Ana? Uhum. A gente se ajudando ali, e a gente tem um pessoal que está, de certa forma, no nível de quantidade. Vou pensar em nível de quantidade. Quantidade. Tem umas 10 pessoas. Virá mais pessoas, Ana? Tem. De vocês também acho que está em 18, tá por aí, né? Mas tem gente que saiu, desistiu, né? Então, a minha ideia é muito simples, né? É que a gente tenha, no máximo, 20 pessoas. Não pode passar disso. 2 pessoas não controlam mais que 20 pessoas. Mas que, de certa forma, na média geral, no sentido mediúnico, você não vai passar de 20 pessoas, não vai passar de 10. Não vai passar de 10. Aí você vai fazer exercício, você vai direcionar, você vai organizar, vai propor
formas de meditação, formas de exercício e assim por diante, né? Então, a minha ideia é muito simples, é que a gente não passe de 20 pessoas numa sala. Mas isso não passou, não. Nenhuma turma tem mais de 20. Se a gente passar de 20 pessoas, aí fica um processo meio aleatório de controle. Você não consegue exercitar. Por causa que é o seguinte, as pessoas ficam pensando de uma forma muito simplista. Vamos fazer exercício para estar equilibrando as energias, equilibrando a meditação e assim por diante. Não é bem assim, não. Não. Esse para mim, esse é o efeito principal, né? Mas, no sentido mediúnico, com 20 pessoas, você pode ter 5 médios ou 20 médiums. Você nunca define isso declaradamente. Então, se você colocar 20 médiums, 20 pessoas que sejam 20 médiums, você não consegue desenvolver adequadamente. Aí você vai ter que buscar o apoio dos grupos de apoio, que nós estamos tentando eliminar, Tá. né? No sentido estrutural do centro espírita, né? Então, a gente tem esse cuidado, é só esse cuidado. É só para ajudar as pessoas a exercitar bem, controladamente, né? Para ajudar que elas se sintam percebendo a capacidade delas, e se elas tiverem capacidade mediúnica, vamos levá-las a uma atividade concreta. O que é concreta? Ao final do curso, vamos dizer assim, nós estamos ali, pelo programa que você passou, Ana, tem 5 reuniões que são básicas. Relaxamento, concentração e assim por diante. Depois vai para psicografia, psicofonia, vai ficar até o final do ano. Entendeu? No ciclo de estudo, pela minha experiência, o primeiro período ali das concentrações, você quase que identifica quem será médico e quem não vai ser. Mas você não pode determinar. Isso é questão básica no espiritismo, baseado no que o Allan Kardec propõe, né? Aí você vai lá trabalhar alguns elementos, mais uns 3 meses, 4 meses. Aí você evidencia quem é médio e quem não é médio, né? E depois você tem mais uns 4 meses para as pessoas ficarem muito claramente isso daí. Então, isso é um elemento metodológico. O espiritismo não pode fugir disso, não. Tá? E é isso que a gente tem que ficar muito claro para nós da parte prática, por causa que a gente está junto agora, conversando com os colegas da parte teórica, não é verdade? Não é? Isso. Então, os colegas da parte teórica, pelo programa que eu observei lá, eles trabalham alguns elementos meditativos, né, Ana? Ana Darcy agora. Assim. Trabalhou um punhado de coisinha ali para as pessoas se organizarem mentalmente, de relacionamento e assim por diante. Mas na hora do PKPKP, vai ser na hora da parte prática. Porque o que vai ocorrer? Um espírito vai chegar, pela programação que nós estamos concomitantemente organizados com a equipe espiritual. Isso. Né? Ou nós fazemos sozinhos? Não fazemos sozinhos, não, né? Não, de jeito nenhum. Não. Então, aí, todos esses colegas nossos vão ser acionados mediunicamente. Se eles tiverem uma competência mediúnica ostensiva, vai aparecer. Vai. Se de 10 aparecer 2, está ótimo. Se de 10 aparecer 5, está ótimo também. Né? Mas o que a gente tem que pensar? Agora estou falando com o presidente, tá, Ana? Ana Carolina. Tá bom. Nós temos que instruir as pessoas a serem
espíritas, principalmente, não médiuns. E eles vão aprender isso, por causa que esse elemento mediúnico do curso prático, lá no 4º ano, farão para que eles fiquem mais estabelecidos, para serem passistas, né? Para ser um bom instrutor mediúnico, um bom instrutor da parte, vamos dizer assim, do grupo mediúnico, um bom esclarecedor, porque você vai estar trabalhando um conceito continuado de mecanismos mentais de relacionamento com os espíritos e com a proposta do trabalho. Então, por isso que eu nunca vi o 4º ano e terceiro ano do passado, vamos dizer assim, do antigo método, né? Que a gente tinha que fazer as pessoas simplesmente serem médios. Ao contrário, tem que ser, vai ser assim, gerar um processo interior de equilíbrio emocional, equilíbrio psíquico, para se contatar com os espíritos, se contatar com a capacidade de desenvolvimento. É isso a ideia central. Mas, no nosso caso aqui, vamos dizer no sentido prático, eu e a Ana, que estaremos no sábado, né, Ana? Ana Darcy agora, né? A gente vai ajudar as pessoas a exercitarem isso. Né? Vão exercitar o plano da federação. E algumas coisas, inclusive, eu sou crítico, né? Mas como foi aprovado pelo Conselho, tem um aspecto metodológico ali que é muito, muito fora da realidade. Por exemplo, fazer a primeira reunião prática de 5 minutos de concentração. Não existe isso. Se você pegar o Cohen, o Cohen executava 7 vezes 5 minutos, 35 minutos. Entendeu? Nós perdemos essa história do nosso lar. Nós fazíamos isso, agora a gente tem 5 minutinhos. Nós fazendo todo o estudo. Ana, você está falando de 2 horas de estudo, não é? Não é isso? Da Carolina agora. Isso, 2 horas de estudo. Nós vamos fazer meia hora de cursinho, meia hora de explicação. Aí nós vamos fazer 5 minutos de estudo. E aí, o que nós vamos fazer depois? Você pode me dizer o que vamos fazer? Concentração. Concentrações que estão escritas, que a própria apostila sugere, né? Segundo a nova diretriz, né? Pode fazer vibrações concentradas de 5 minutos, em 5 minutos, em 5 minutos, até 35 minutos. Então, desculpe dizer, a proposta atual que a gente tem que praticar, como você está falando agora, ela não tem uma proposta muito lógica, tá? Mas a gente pode adaptar. Vamos supor, Ana Darcy, depois de fazer toda a explicação, 5 minutos de concentração, tá? O que nós vamos fazer depois? O que vamos fazer para preencher 2 horas? Não, mas tem apostila. Não, antes. Série de mundo na Tem um apostila. tema, Lei, você tem um tema a ser desenvolvido, né? A apostila não está desenhada para fazer 2 horas, ela está desenhada para fazer 20 minutos a 30 minutos. Mas aí vai caber o próprio instrutor dialogar com isso, né? Então a gente tem que conversar, né? Eu acho que a gente vai ter que conversar E muito. de equipes, né? Por isso que eu falei assim, usando as obras básicas, usando a apostila e aplicando essas atividades práticas, né? As atividades práticas. É o que a nova diretriz nos coloca, não tem jeito. Pois é, essa diretriz, por isso que eu estou falando, estou fazendo uma crítica. É meia hora de prática ainda. Vai Depois praticar. que começam as concentrações. E elas vão aumentando. Se bobear, 2 horas não dá. O pessoal da parte prática, eu trabalhei há 30 anos na parte prática. E só você executa a parte prática fazendo a parte prática.
Não adianta ficar fazendo falação, entendeu? Você faz 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de explicação da parte prática. Aí você executa a parte prática durante 30 minutos, durante 40 minutos, durante 45 minutos. É o que está lá na diretriz. Tá? Então, a gente está tergiversando de uma forma que não é... Mas é o seguinte, vamos resumir. Vai ser 5 minutos? Vamos fazer 5 minutos. Aí depois, se a gente tiver mais 40 minutos sem o que fazer, vamos fazer o quê? Aí fica à vontade. Vamos fazer, como diz o popular, vou encher o pacote com falação sem nenhum tipo de resultado prático. Pronto, é isso. Mas, Arley, tem aqueles relaxamento também, que aquilo ali vai tempo. Aquela leitura, tem a leitura do Fonte Viva, tem uma série de coisas ali, filho. Ana, você trabalhou comigo. Trabalhei. Trabalhamos quase 20 anos juntos. Você só exercita e funciona a parte de relacionamento e de relaxamento e de concentração exercitando. Sabe quanto tempo tem esse primeiro momento aí da diretriz? 5 minutos. Você vai fazer 5 minutos. Você vai ficar com falação, mais nada. Não vou. A falação você deixa para Darcy, Lei. Pronto. Fala, Léo. Não, é o seguinte, é que os exercícios são exercícios de 5 minutos. Utiliza-se aquela mesma apostila que a gente utilizava antigamente, você vai utilizar. Então, são 7 exercícios de 5 minutos, depois são 5 exercícios de 10 minutos, e assim vai sucessivamente. Você vai utilizar aqueles mesmos exercícios que você utilizava antes. É a mesma coisa. Léo, eu concordo totalmente com você. É o que eu faria, inclusive no sentido prático. Só que pela apostila atual da federação, nós fazemos só 5 minutos. Então, mas o que a gente tem feito... Não, o que a gente tem feito, a gente já trabalhou 2 anos, né, com essa nova. Então, a gente tem utilizado aqueles exercícios antigos. A vontade do setor, do departamento. A vontade do departamento é o seguinte, fazer 5 minutos só. Você tá inventando... Só uma vez, você fala? Só uma vez, Arley? Na minha opinião, a Léo está certa. A Léo está super certa. O que a gente tem trabalhado esses 2 anos nessa metodologia nova é utilizando aqueles exercícios antigos. Nós disponibilizamos no estudo prático verdadeiramente, né? Uhum. Pela proposta da diretriz, nós fazíamos apenas 5 minutos. Não, então eu estou fazendo errado. Então eu estou usando, eu estou contra a diretriz. Léo, tem que seguir a nova proposta, né? A proposta desde 2018, né? Que é aquilo como a gente estava conversando aqui no início. O que podemos fazer? Eu entendo a crítica do lei. Também mudaria muita coisa, né? E eu particularmente, né? Até falei com o pessoal do EJE, eu não tenho que colocar, né, em prática, né? E instruir vocês a colocar em prática também, porque é o que está em norma vigente. Mas, por exemplo, esse conhecimento apostilado, ele é um conhecimento que às vezes até mata, né? O espiritismo, né? Então, eu entendo o que a lei está falando, né? Ingessa muitas práticas e até mesmo não instrui de forma efetiva, né? Se a gente for refletir com o EJE, que também está muito apostilado, mas é o que eles têm, né? No momento, né? O que a gente pode fazer? Esses encontros, né? A gente pode ir colocando isso, por exemplo, né, a partir dos próximos encontros, colocando essa dificuldade. Vocês têm que trazer essa dificuldade. Olha, não estou conseguindo cumprir. Quando eu vou colhendo esses materiais, a gente pode até reformar, né? Pedir em conselho essa reforma.
Falou, olha, essa diretriz, essa apostila, apesar de ser boa nisso, mas a gente visualiza a metodologia da prática de forma diferente, né? E pede o quê? Uma reforma, né? Por enquanto, a gente precisa cumprir, né, essa norma. E lembrando, pessoal, que a apostila, ela é uma orientação, né? Ela coloca ali o tema, né, que tem que ser desenvolvido, a atividade que tem que ser desenvolvida, mas ali na prática, se não conseguiu com 5 minutos, faz com 10, ou tenta trazer um pouco de outros conhecimentos práticos que vocês têm, mas não tentar, logicamente, fugir muito, porque a sua turma ela tem que caminhar de forma mais espelhada possível, né, com a turma de quinta, com a turma de sábado, né, tentar o máximo possível. Pode falar. Só liga o microfone, Léo. O que a gente tem feito é o seguinte, a gente segue, por exemplo, o texto, né, da apostila, faz um resumão rápido, né, vê as dúvidas que eles têm e parte para a parte prática. E a parte prática a gente segue aquela apostila antiga, os exercícios naquela ordem da apostila antiga. É assim que a gente trabalhou esses 2 últimos anos, né, que eu peguei 2 turmas, uma que acabou logo com a pandemia e essa outra. Então, Sim. assim que a gente trabalhou. Então, a gente segue a diretriz, dando a apostila, né? E fazendo a parte prática, desenvolvendo nos nossos desafios. Trazendo outros elementos ali ou para o texto, ou para a parte teórica, para a parte prática, eu acredito que não fere a diretriz, né? Você Inclusive, botar um exercício a mais. Eu sempre mandava para os alunos pesquisas da onde foi retirado aqueles trechos que estão na apostila. Então, mandava os trechos inteiros, por exemplo, da Revista Espírita, ou dos livros, porque às vezes só vem uma frase e fora de contexto você não entende muito bem. Então, eu procurava sempre mandar para eles o material original. Muitos liam, muitos não, né? Mas pelo menos eu estava fazendo a minha parte, né? Levando essa complementação, né? Tentando guiá-los da melhor maneira possível. É isso mesmo. Concordo com a Léo. Fala, Lei. Então, a Léo está falando uma coisa que nós temos contradição há muito tempo, e, de certa forma, nós, Ana, antes de você, quem que estava no departamento? Acho que era a Leda. Mas quem estava no setor de atividade doutrinária, que é responsável pelo nosso curso, na parte, não no curso, na realidade, né? Inclusive, acho que era a Hilda, se não me engano. A gente conversou muito sobre isso, a gente demorou 2 anos para fazer uma diretriz de prática doutrinária. Inclusive, você foi uma vítima dessa prática, lembra? Sim. Você foi uma vítima dessa prática, né? Da gente pegar e fazer um trabalho bem controladinho, e assim por diante. Porque a própria federação, ela faz algumas propostas gerais, mas ela não faz elementos específicos. E nós seguimos uma diretriz da Federação Espírita do Paraná e principalmente do Centro Espírita Luz Eterna, que a gente fazia a experimentação controlada. Tá? E depois dessa experimentação controlada, a gente foi colhendo muita informação. E a gente começou a aplicar no nosso lar. Na época, o setor de curso era o Eduardo Karolewski. Que não era a tua mãe, não, era o Eduardo Karolewski. Nós tivemos 2 anos de conversa com todos os cursos, e principalmente com a parte mediúnica ali, do desenvolvimento, para a gente pegar e fazer uma coisa muito racional. E a gente, praticamente, não destoou muito da proposta do Centro Espírita Luz Eterna, que praticamente era uma cópia
Federação Espírita do Paraná há 30 anos atrás. Né? E assim por diante. E o que a gente observou? Que no sentido prático, na hora da prática, a teoria ela deve ser instrutiva de como fazer a prática. Não mais que isso. Porque toda a teoria da mediunidade vinha no 3º ano, como a gente está fazendo agora. Entendeu? Vinha toda a parte de perispírito, Sim. ideia, vamos dizer assim, toda a parte estrutural ali da mediunidade vinha no 3º ano. Lá na época não era 3º ano, era o final do 2º ano e o início do 3º ano, e depois a gente entrava na parte prática. Aí a gente viu que a parte prática estava perdendo muito elemento de conseguir instruir as pessoas no aspecto prático. Por isso que a gente pegou e já está entrando na parte prática do 4º ano. Por isso que tem essa proposta agora. 3º ano, teoria, com alguns elementos de desenvolvimento de concentração, relaxamento, assim por diante, bem básico, não muito grande, né? Depois entra no 4º ano, que chega ali nas 5 reuniões básicas, você faz as reuniões básicas de relaxamento, né, de abstração, assim por diante. Mas aí você já entra diretamente na parte prática. Mas, olha só, 5 minutos de prática, você vai terminar a reunião com 40 minutos. Como é que você vai fazer uma instrução de como vai fazer a prática de 5 minutos virar 2 horas? Como é que você vai fazer isso? Nós fazemos 7 vezes. Ah, não, Ana, aí você está minimizando, né? Está minimizando. Vai faltar tempo, Arley. Você trabalhou comigo, eu trabalhei com você. Sim, eu adoro trabalhar com você. A Ana Carolina trabalhou conosco. Entendeu? Aí eu Eu fui aluna. Eu fui aluna. Aí a Vocês. Ana está falando agora sobre a administração da reunião. Aí a gente vai embora depois de 1 hora. Não. Então, Vamos, por isso ficar 2 horas lá. Agora, Ana Carolina e Ana Darcy. Não, mas por isso- esse caso do próprio instrutor ir embora, Alex, estava na outra reunião. Esse é o caso do aluno instrutor do EJA, tá? É instrutor do EJA que dá a teoria ali e vai embora. Eu estou falando o seguinte, Ana, na questão do controle de tempo. Lembra que a gente tem controle de tempo. Você tem 2 horas para a apostila, Lei, é que assim, é que mudou o método de trabalho. Essa apostila da FEB, ela traz um novo método de trabalho. Você, mesmo o curso sendo de natureza prática, perdão, né, o módulo 2, ele ainda tem um embasamento teórico, depois começa com aqueles 5 minutos onde o aluno fica, né, mentalizando, meditando, para depois ter a prática. Né? O caminho, só mudou o caminho. Qual prática tem depois de 5 minutos? Entendeu? Qual a prática que tem depois? Arley, É os exercícios que se faziam antigamente. Eu estou A questionando. única coisa, Ale, É o seguinte, eu tenho 30 anos de atividade prática, desde o COEM. eu fiz COEM também. Para quem não conhece, é o nosso estudo prático da mediunidade, que veio da Federação e do Centro Espírita Luz Eterna. E nós tínhamos práticas concentradas, gradativas, devagarinho para você chegar numa concentração. A Ana Carolina participou. Mas é a mesma coisa, Lei. É a mesma Ai, coisa. não, Você vai mesmo. fazer os mesmos você vai ter que exercícios. cumprir a mesma coisa, como ela está falando. Você vai ter que cumprir aquele texto que vem, sempre tem, né, um tema antes da apostila. Cumpre a apostila. A única coisa é que inseriam, o texto é pequeno ainda, seriam só alguns minutos, os minutos que são de teoria, que é menor no módulo 2. Mas a prática, o exercício, são os mesmos. Ana Carolina, a gente vai ter que parar, então, a reunião com 1 hora de atividade. Não, Vai, não vai. Até porque, por exemplo, depois que os alunos... A explicação teórica sobre os primeiros 5 minutos.
Aí o aluno vai ter dúvidas, vão ter perguntas, vocês vão ter que parar para poder responder os alunos. Não é assim, não é inteligente imediato. Você tem que entender que a atividade prática é prática. Ela não é só... Concordo. A prática vai ser em maior tempo, ali. A prática vai ser em maior tempo. Só, a única coisa é que acrescentou aqueles textos e aqueles exercícios iniciais. Pode falar, Sônia. Só liga o microfone. Desculpa. A gente está entrando numa discussão que é assim, eu vejo um pouco como, na verdade, ninguém está muito satisfeito com o atual programa, né? A gente já trabalhou há 2 anos, a gente já vem discutindo, a gente tinha o nosso antigo, a gente gostava dele, assumimos esse porque era da FEB, com a alegação de que esse seria melhor. Então, assim, acho que a gente está entrando numa discussão, está se exaltando até um pouquinho e nós não vamos chegar muito em caminho nenhum, né? Talvez essa ideia que a Ana Carolina tenha passado para a gente, de que a gente vai levantando e, aos poucos, vai repassando essa problemática, o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado, até provavelmente a gente já chegar na ideia de que a gente precisa rever isso e adotar uma outra política, um outro diretriz, um outro cronograma, seja a nossa melhor opção. Acho que se a gente continuar por aqui, a gente vai ficar meio que nesse vou, não vou, eu faço o antigo, não faço o antigo. Na verdade, a gente faz um mistão do antigo, mas é errado, né? A gente deveria fazer só o novo, e o novo é 5 minutos mesmo. Aí, se você tem 20 alunos, é fácil, porque até eles contarem a experiência deles, você orientar, você demora todo esse tempo. Então, assim, mas quando não dá, você faz de novo. Enfim, cada um de nós acabou arrumando uma estratégia para ficar o tempo necessário, mas para se vincular nessa coisa, mas, ao mesmo tempo, com um pezinho no antigo. Então, por isso que eu falo assim, então, acho que a gente podia, proposta, né, encerrar por aqui, e, a partir daí, a gente vê e levantando em cada reunião, tá falando as dificuldades, até chegar numa coisa muito provável, que eu acho que todo mundo quer, na verdade, que é reformular ou rever esse atual cronograma que a gente tem. Exatamente, Sônia, é o que eu penso também, né? A gente tem que cumprir, é o que o Conselho aprovou, né? A gente tem que cumprir o que já está posto e fazer essa mudança elaborando esse projeto, né? É aquilo que eu converso sempre com você, Lê. Eu também tenho essa mesma vontade de fazer com o Ed. Para mim também não está legal o Ed como está formatado, muito menos o mediúnico, né? Então, para a gente poder reverter, né, e melhorar o antigo e também mudar o atual, a gente tem que fazer um novo projeto, né? E colher as informações, levar isso até o Conselho. Olha, as pessoas que executam esse programa não conseguem devido a isso, falta isso, a gente tem que procurar um embasamento teórico, né? Um embasamento científico, né? Tudo para a gente poder montar um projeto bacana. Né? Mas essa troca de ideia é importante. Pode falar, Darcy. É isso. Vamos encerrar, pessoal? Vamos. Quem gostaria de... A ideia foi boa de conversar. Não, é excelente. É excelente. A gente está se encontrando. A ideia principal se você vai prevalecer desse jeito, né, eu não vou, né, criar nenhum tipo de problema. Ao contrário, eu sou presidente, tem que cumprir, né? Não é? Ô, Darcy, se o Arley fizer uma coisa diferente, a gente leva o presidente, tá? Tá bom. Combinado. Aí eu falo com ele como presidente. Porque como instrutor de Além de ter cumprido. Faz uma reunião com os dois. Com os dois. Você é o presidente. Ô, Ana, se tiver segundo mandato, a gente faz uma revisão. Nossa, gente, tem tanto projeto, né? É verdade. Faz uma prática online, né? Daqui a pouco a lei surta, né? Fazer um curso online de mediúnico. Tá bom. Gente, quem gostaria de fazer a nossa oração final?
Involuntário. Quem gostaria? Quer fazer para a gente, Darcy? Eu Por faço. favor. Obrigada. Queridos amigos da espiritualidade maior, queridos amigos que compõem essa equipe de instrutores, com muita gratidão por esse encontro, por essa oportunidade da gente levar esse estudo adiante, auxiliando a tantos irmãos encarnados e desencarnados a trilhar um novo caminho, um novo aprendizado. É gratificante, senhores, ter essa oportunidade e trabalhar com pessoas tão especiais como é esse grupo que se apresentou aqui hoje. Que a tua luz, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, nos guie durante todo esse ano, os instrutores e todos os alunos, para que tenhamos um bom aproveitamento desse aprendizado tão sublime, tão necessário a todos nós. Muito obrigada à equipe espiritual e a todos os irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada, Darcy. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Eu que agradeço.